Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 33, para nós darmos continuidade à nossa série de exposições no livro de Salmos. Começamos no Salmo 1, a cada domingo estamos abordando um salmo e já estamos no 33. Então abram suas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo 33. Acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-los. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerca as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte. No tempo da fome, conserva-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre vós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Muito bem, feche os seus olhos, ore o Senhor mais uma vez no seu lugar, peça ao Espírito Santo do Senhor que fale ao seu coração de uma forma especial, prepare o seu coração como tem sido preparado ao longo deste culto e que Deus possa falar de uma forma especial ao seu coração nessa noite. Pai Santo, diante da tua graça, da tua bondade, oramos ao Senhor mais uma vez, Pai. Já cantamos ao Senhor nessa noite, já oramos ao Senhor, e agora, Deus, pedimos que o Senhor fale através da tua palavra, Deus. Nos dê esse entendimento, essa clareza, nos dê, ó Deus, essa compreensão, essa iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos aprender da tua palavra e aplicá-la, Pai, aos nossos corações, Deus. Que os nossos corações, os nossos ouvidos possam estar receptíveis a ouvir o Senhor falar de uma forma especial aos nossos corações nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Se tem uma coisa que todos nós brasileiros gostamos demais da conta, é o tal do churrasco. Fala sério. Se você que está aqui nessa noite não gosta de um belo churrasco, nem gente você é. Pronto, falei. Tá, você vai gostar de uma outra culinária, vai gostar de outros pratos,
mas não gostar de churrasco, fala sério. Eu acho que você está vivendo no país errado. Mas o fato é que nós gostamos muito dessa comida maravilhosa, tão sociável, né? Que encontra pessoas ali. O churrasco, ele presta muito esse serviço social, né? E aqui na igreja nós temos alguns especialistas, né? Como não falar do presbítero Geraldo, que faz churrasco para 60, 80 pessoas, o nosso querido presidente da UPH, o Fábio, o Juninho, todos assim, espertos. Está precisando de um churrasqueiro, gente? Contrate-os. Está aí à sua disposição para fazer aquele delicioso churrasco para a sua vida. E uma das grandes sensações dos churrasqueiros, penso eu, que é quando vê aquele carvão em brasa, pronto para receber aquela picanha tão cara, pronto para receber aquela carne que você separou para colocar ali, quando você vê o carvão em brasa, incandescente, no ponto certo, para você então colocar aquela carninha, o Charles está até ali pensando agora quando que ele vai fazer o próximo churrasco. Convide o seu pastor, meu querido, não peque 2 vezes. Mas o fato é que essa sensação maravilhosa de ver o carvão em brasa, esse fato, ele é tão interessante porque assim a brasa mantida incandescente, mantida acesa para queimar, mostrando aquele aspecto ali daquele churrasco sendo preparado, assim como essa brasa precisa manter acesa para um bom e delicioso churrasco, assim também precisa ser os nossos corações diante de Deus, como brasas vivas, incandescentes, pegando fogo na presença do Senhor. E quantos de nós parecemos mais aquele carvão apagado, que nem chegou a ir na churrasqueira, secos, sem vidas, quando estamos na presença de Deus, não prestamos atenção e nem valorizamos este momento tão sublime que é cultuar o Senhor. E às vezes tem faltado nos nossos corações essas brasas vivas, essas chamas acesas, essas brasas incandescentes nos nossos corações. Quantos de nós não temos tido um coração ardente pela presença do Senhor, com sede de buscar a presença santa desse Deus? Quantos de nós já perdemos o brilho, a alegria, essa chama dos nossos corações? O fato é que o Salmo 33, esse salmo que acabamos de ler, traz essa premissa, um chamado à adoração, um chamado para esse adorador reacender a brasa viva do seu coração, esse adorador que é chamado para se alegrar na presença de Deus, cantar com júbilo. O salmista traz a ideia de soprar nos nossos corações, para que essa brasa possa ser incandescente nos nossos corações, para que possamos estar na presença de Deus, cantando de todo o coração, exaltando esse Deus, adorando esse Deus que é o único digno de louvor, de honra e de glória. E por vezes nós perdemos essa essência de estarmos na presença de Deus. Por isso que o Salmo 33 é um chamado à adoração para que essa brasa não se esfrie no seu coração. E talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração frio. Ou você tem vivido dias assim, frios, apagados, sem essa chama acesa do Espírito Santo no seu coração. Eu não sei como é que você acabou de cantar as canções que foram cantadas aqui. Mas se você não cantou com alegria, com essa chama acesa no seu coração, provavelmente esse texto é para você nessa noite. O fato é que o mundo pelo qual nós vivemos, todos os dias, nos chama para várias formas de adoração. Se você prestar atenção no mundo que nos cerca, nós somos chamados todos os dias para adorar este mundo. Nós somos chamados todos os dias para adorar o eu. Nós somos chamados todos os dias para adorar a mamon, o dinheiro, os recursos, o consumismo. Nós somos chamados para adorar a nossa profissão, a adorar o pecado, a sexualidade, os prazeres, as redes sociais, o entretenimento. O mundo nos convida todos os dias a adorar as coisas deste mundo. Mas o texto nessa noite nos chama a adorar o único Deus, a reacender essa chama dos nossos corações. Muitas vozes externas
tem nos chamado, vem para fora. Mas Deus, essa noite, está querendo calar as vozes deste mundo e te chamar para uma adoração sincera diante desse Deus. E o texto é dividido em 4 principais partes. Quem deve adorar o Senhor, versículo 1. Como devemos adorar o Senhor, versículo 2 a 4. Por que devemos adorar ao Senhor, dos versículos 5 a 19. E quais devem ser as consequências da sua adoração ao Senhor, dos versículos 20 a 22. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós temos aqui, quem deve adorar ao Senhor? Perceba o versículo que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor. Os retos, ou aos retos, fica bem louvá-lo. A pergunta que vem na mente é: como podemos adorar esse Deus? Quem deve adorar esse Deus? Quem está apto para adorar esse Deus? É interessante que, se você voltar ao seu texto, no último versículo do Salmo 32, o último versículo, o versículo 11, diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Aí você perceba que o versículo 1 do 33 diz o seguinte: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Apesar de serem 2 salmos que tratam assuntos diferentes, o Salmo 32, nós vimos semana passada, traz a ideia de confissão, de perdão, de restauração, e o 33 trata desse chamado à adoração, mas os salmos foram colocados propositalmente um do lado do outro para que eles se completem, porque somente aquele que é perdoado, somente aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo do Senhor, somente aquele que foi justificado, que foi salvo, pode adorar a Deus, pode prestar um culto agradável ao Senhor por meio de Cristo. Somente aquele que foi lavado, que é reto, que é justo, pelo sangue do Cordeiro, pode exultar, pode adorar, pode engrandecer o nome do Senhor. Por isso, que eu não sei se você já parou para pensar, mas os salmos, eles não foram colocados de forma aleatória. Eles foram colocados intencionalmente, um próximo ao outro, para um complementar ao outro. E por isso que somente aqueles que foram perdoados, reconciliados, justificados, podem adorar o Senhor. Por isso que ele inicia que fala, ó justos, e os retos de coração, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. É interessante que, corroborando com essa premissa, o Salmo 15, pelo qual nós já passamos por ele há uns 15 domingos atrás, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, para aqueles que experimentam a graça, o perdão, a justificação de Deus, é correto e apropriado louvar esse Deus. Somente aqueles que entendem essa premissa conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Conseguem entender a importância, a sublimidade de você estar numa igreja, congregando com outras pessoas, adorando em uma só voz o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Somente aquele que tem esse entendimento consegue fazer isso de verdade. Por isso que o salmista exorta o povo a se regozijar, a louvar, tocar com instrumentos e cantar ao Senhor. Ele inicia o versículo 1 dizendo: exultai, ó justos, como eu disse, no Senhor, aos retos fica bem louvai-o. Essa expressão exultai no original traz a ideia de gritar com alegria, de estar com o coração muito alegre na presença de Deus. A pergunta que eu faço para você é: como que você acabou de cantar essas últimas canções aqui nessa noite? Com alegria no seu coração? Ou simplesmente seguindo uma rotina que você já acostumou de estar na igreja e cantar da boca para fora? Você acabou de entender o que você acabou de cantar aqui? Porque nós acabamos de cantar verdades sublimes acerca da palavra de Deus, que se você não entendeu, você está fora do contexto.
Quando o salmista está dizendo que exultar, ele está dizendo, olha, cante com alegria, com entusiasmo, porque vocês estão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há nada no mundo melhor do que estar na presença de Deus e cantar ao Senhor. Porque esse Deus perdoou os seus pecados, porque esse Deus ressignificou a sua vida, porque esse Deus trouxe um sentido para a sua história, porque esse Deus te comprou por um alto preço, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, e por isso o nosso resultado é adorar, exultar com alegria, cantando ao Senhor. Em outras palavras, um pecador salvo pela graça de Deus, anela pela presença do Senhor, deseja estar em comunhão santa com esse Deus. O desejo pela presença de Deus é uma marca inegável daqueles que de fato são filhos de Deus. Uma reflexão para a gente poder pensar. O domingo, o dia do Senhor, deveria ser o dia mais importante da sua semana. Não é de segunda a sexta quando você trabalha. Você precisa sair daqui dessa noite ansiando para o próximo domingo, para estar em comunhão com os irmãos, para adorar a esse Deus, contar os dias, as horas, os segundos, para estar na presença do Senhor. Mas quantos de nós temos negociado o dia do Senhor com outras coisas? Quantas vezes nós somos iguais a Esaú, negociamos as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, por um prato que o mundo tem oferecido na sua vida. Nós negociamos facilmente a presença santa de Deus, porque nada é mais importante nesse mundo do que estarmos no domingo, no dia do Senhor, rendendo graças a esse Deus, bendizendo o nome do Senhor, com alegria no coração. Se isso não é motivo de você estar aqui nessa noite, você não é para estar aqui nessa noite. Você não entendeu o que é o Evangelho. Por isso que o salmista, ele exorta ao povo, olha, vamos cantar com alegria, porque não há nada mais importante para nós do que adorar a esse Deus, do que rendermos graças a esse Deus. E Davi era alguém que anelava pela presença de Deus, porque Davi, mesmo se refugiando dos seus inimigos, mesmo dormindo em desertos e cavernas, Davi anelava pela presença do Senhor, anelava por estar em adoração a esse Deus. Por isso que no Salmo 63 ele diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Brasa viva, coração cheio do Espírito Santo, para render ao Senhor. Mas um outro texto de Davi que diz assim, no Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e verei, pensarei perante a tua face? Perceba que Davi, mesmo em situações complexas de perseguição, no deserto, em caverna, ele anelava pela presença de Deus. E nós que temos acesso livre à presença de Deus, a cultuar ao Senhor, nós negociamos facilmente isso. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia em casa. Joinha para você, irmão. Não, pastor, lá em casa a gente faz culto infantil assim, umas 3 vezes na semana. Outro joinha para você. Mas a Bíblia fala que nada se compara ao culto público ao Senhor. Nada se compara à presença santa de Deus no dia do Senhor. E nós negociamos facilmente por qualquer coisa a presença santa desse Deus. Os filhos de Deus têm sede, desejo, anelo, têm essa chama acesa para adorar ao Senhor, como brasa viva, para cultuar a presença de Deus. Meus irmãos, ao faltar um culto, se isso não te fizer falta na vida, algo de errado não está muito certo com você. Se você tem negociado o culto ao Senhor, essa exaltação a esse Deus com alegria, algo de errado não está muito certo com você. É sinal que para você tanto faz estar na igreja e ir para qualquer outro lugar. Sabe o que mais me impressiona?
É que se você estiver no estádio de futebol, você grita pelo gol do seu time. Se você for num evento, num show, alguma coisa assim, você vai cantar com alegria, vai pular. Se você está numa festa de aniversário, você vai se alegrar nessa festa. E na presença de Deus você parece uma múmia, um morto, que não sabe adorar a Deus. Parece que você está diante de um ofício fúnebre. Porque nós perdemos a essência da presença santa desse Deus. E por isso nós negociamos o culto ao Senhor. Por isso nós não temos mais desejo, às vezes, de estar na presença santa de Deus. Sabe qual é um dos textos que mais me chama a atenção? É o de Apocalipse 1, quando diz assim, Jesus falando na igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas é a igreja. Então ele está dizendo que Deus, que Jesus é aquele que tem as igrejas em suas mãos. Mas olha só o que ele fala. E que anda no meio dos 7 candeeiros. 7 candeeiros é uma metáfora para as igrejas. Então ele está dizendo que as igrejas estão nas mãos de Deus e que ele anda no meio das igrejas. Jesus está aqui nessa noite, andando no meio da igreja. Jesus conhece vocês pelo nome. Jesus sabe quem é cada um de vocês. Jesus está aqui. E diante da presença santa de Jesus, de Deus, você não se alegrar, isso não for motivo de você vir à casa do Senhor, tem algo de errado com você. Às vezes a gente pensa que ao estar na igreja, Deus está lá no céu, Jesus está lá no céu, está ouvindo a gente cantar. Não, ele está no meio da igreja. Mas nós perdemos essa sensibilidade da presença de Deus, porque nós acostumamos com o sagrado. Para você, tanto faz chegar atrasado, chegar cedo, vir ao culto ou não, cantar ou não, porque perdeu a essência, perdeu. A gente esquece disso aqui, que Deus está aqui. Às vezes, nós perdemos a essência de que nós somos salvos, perdoados, justificados, e que Deus nos conhece, e por isso você não consegue adorar com júbilo, porque, mas pastor, eu estou passando por tantos problemas na minha casa, na minha vida, só Deus sabe. Realmente, meu irmão, só Deus sabe. Mas nós temos que entender que a adoração, que o louvor, que a gratidão é ultra circunstancial, porque Davi, mesmo no deserto, ele adorava a Deus. Mesmo diante das perseguições, ele exaltava o nome de Deus. Mesmo diante das intempéries, ele glorificava e anelava pela presença do Senhor. E você negocia por qualquer coisa. Eu estou cansado demais. Trabalhei muito essa semana. Você quer que eu faça oração para você? Deus, tira a pessoa do trabalho, porque Deus, ela está ocupada demais para servir o Senhor. Porque foi o Senhor que deu o trabalho a ela, agora ela está cansada demais para vir na igreja. Você quer? Eu faço oração, vem aqui na frente, eu faço o que eu preciso agora. Deus, tira do trabalho, deixa ela desempregada. Que ela vai ter tempo para vir na igreja. Não existe esse negócio de estar cansado demais. Sabe por quê? Porque você nunca vai estar bem demais. Na geração que nós vivemos hoje, que você trabalha em 2 lugares, 2 períodos, que você trabalha o dia inteiro, às vezes final de semana, por escala. Quem não está cansado, gente? Conversa com as crianças. Elas vão falar assim, nossa, pastor, eu estou cansado. As crianças estão cansadas. Quem não vai estar cansado? Eu estou com problema demais para vir na igreja, mas quem não tem problema? Se você for esperar estar descansado e não ter problema para vir na igreja, você não vai vir na igreja. Tem uma coisa errada com isso. O salmista, ele está batendo no nosso coração, dizendo, olha, estar na presença santa de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Tem uma canção muito interessante de falar da presença de Deus, os mais antigos vão lembrar, hein? Que diz assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só os antigos, hein? Coisa boa. Eu sou saudosista demais com essas canções. E aí a gente canta Deus está aqui, mas na verdade você não está preocupado com a presença de Deus. A gente perde essa essência da onipresença de Deus em nossas vidas. Mas o fato que os filhos de Deus, eles não inventam desculpa para estar na presença do Senhor. Às vezes a gente até vem na igreja, mas não presta atenção no culto, fica prestando atenção nos problemas que acontecem. Às vezes a gente entrega, vamos confessar nosso pecado aqui, só eu e você sim.
a gente entrega o resto para Deus. A gente entrega o cansaço para Deus. A gente não entrega o nosso melhor. Porque Deus separou 6 dias para você trabalhar. Um dia para você descansar e glorificá-lo. E você está tão cansado que você sequer se preocupou com o dia do Senhor, que você só entrega o resto para Deus. Só o cansaço. E aí o Deus que te perdoou, que te salvou, que transformou a sua vida, não merece o melhor da sua parte? Não merece tudo o que Ele tem feito na sua vida? Mas nós negociamos a presença do Senhor. Mas, em primeiro lugar, quem deve adorar o Senhor? Em segundo lugar, como nós devemos adorar esse Deus? Acompanhe comigo os versículos 2 e 3. Ele diz assim: celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. O segundo princípio que o texto nos ensina, diante deste chamado à adoração, de reacender, soprar esse braseiro para poder reacender essa chama, é de adorar ao Senhor com alegria, com júbilo e celebração. Por isso que Davi escreve: celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Em outras palavras, o que o texto está nos ensinando é que a adoração deve ser com alegria, exultante, com vozes e instrumentos, com perfeita harmonia e maestria, com qualidade, com arte. Essa premissa que ensinaram nas igrejas aí, que o que importa que é para o Senhor, isso é uma falácia. Isso é Satanás falando. Deus sempre vai requerer o melhor de nós. Seja para quem está cantando no banco, seja para quem está tocando aqui na frente. Ele quer o melhor. Ah, mas o importante é que é para Deus. E a gente não faz as coisas, às vezes, com excelência. E Davi está dizendo: tangei com arte, com júbilo. Em 1 Crônicas 25, quando Davi organizou o culto ao Senhor, olha só o que Davi fala. Depois vocês leem com mais calma em casa. Mas diz assim, 1 Crônicas 25. Toda vez que você sentir que está assim, fazendo de qualquer maneira, para ler esse texto. 1 Crônicas 25 diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, que profetizaram com harpas, alaúdes e símbolos, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo da ordem do rei. Sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, com ações de graças e louvores ao Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. Estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Aqui está mostrando como que Davi zelava pelo culto a Deus, pela maestria do culto ao Senhor, um culto organizado, um culto feito por pessoas zelosas, por pessoas aptas a estarem ali, para tocar com maestria e fazer para o Senhor. A minha primeira palavra são para os músicos da igreja, integrantes do louvor. Vocês estão fazendo o melhor para Deus? Respondo para você. Só você e Deus sabe disso. Vocês têm feito com toda a dedicação? Vocês têm buscado fazer para a glória do Senhor, consciente de que Deus te chamou para isso? Será que vocês têm feito com alegria, comprometimento, com muita oração? Será que vocês têm treinado em casa, exercitado em casa o seu instrumento, as suas vozes, buscando evoluir a cada dia, tendo conhecimento da palavra? Porque se vocês não estiverem fazendo nada disso, Deus não está recebendo o seu louvor. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Agora é para você, para a igreja, que está aí sentado para cantar. Se você não tem cantado com todo o entendimento do que você tem cantado, se você não tem cantado de todo o coração, se você não tem cantado com alegria, exultante ao Senhor, Deus não recebe o seu culto. Você precisa entender o que está sendo cantado aqui. Isso precisa fluir do seu coração. Isso precisa ser com entendimento, com conhecimento.
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Aquilo que Deus ensinou. Deus não recebe nada daquilo que ele não instruiu e não ensinou. Segundo o Salmo 33, as vozes deviam ser cheias de entusiasmos no espírito, jubilosos no Senhor, reverentes. Os instrumentos deveriam ser tocados com habilidade, deveriam fazer o melhor para o Senhor. A expressão novo cântico aqui não necessariamente trata-se de um novo cântico, mas o Espírito transformando as canções em algo novo no seu coração. Porque acontece isso. Você cantar uma canção antiga e Deus falar com você de uma forma diferente. É o Espírito Santo tocando no seu coração de uma forma diferente. E aí, estamos diante de Deus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu coração está frio. A brasa já se apagou no seu coração há muito tempo. Porque você não tem alegria para cultuar a Deus. Você não tem entusiasmo para cantar com toda alegria e dedicação. Porque você perdeu essa essência da adoração. Porque você se esqueceu que você está diante de Deus. A igreja não pode cantar de qualquer maneira. Nem tudo que é gospel é bíblico. Tem muito mais música secular bíblica do que músicas gospel bíblicas. Então você tem que prestar atenção até naquilo que você está ouvindo, para que você possa aprender da palavra de Deus, para que você possa cantar em espírito e em verdade. Deus só se agrada daquilo que ele nos ensinou. O padrão de Deus é alto. Mas não é porque nós conseguiremos fazer com perfeição, mas por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Porque ele que nos torna justo, ele que nos torna o nosso louvor aceitável diante de Deus. Você fazer o seu melhor. Eu gosto muito da citação de Warren Wiersbe, que diz assim, reforçando o salmo, né, que ele foi composto para uso litúrgico, o líder convoca, o coro responde e a comunidade reafirma a fé. Olha que interessante como é didático essa canção. Porque o líder de louvor, porque o Davi fez o cântico, mas ele era para ser cantado nos cultos e também diante das guerras. Mas tinha um dirigente que cantava, a igreja respondia o que ele estava cantando, aquele dinamismo da música, mas também reafirmava a fé. Porque uma das coisas que a música faz no nosso coração é reafirmar a sua fé. É pregar a palavra por meio da música. Porque você vai sair daqui nessa noite lembrando de muitas coisas do que eu preguei, mas principalmente as músicas que foram cantadas. Porque elas tocaram no seu coração, porque elas impactaram o seu coração, a sua mente. E as músicas precisam ser didáticas para que você aprenda com elas. E glorifica esse Deus em espírito e em verdade, exaltando a majestade do nosso Deus. E aqui uma notinha de rodapé. Nos últimos anos criou uma máxima tal do cântico congregacional. Não, que cântico congregacional é quando a igreja toda canta. Se possível, só as vozes. Seja uníssono, seja separação de vozes. Isso é uma falácia, meu irmão. Cântico congregacional à luz da Bíblia é quando a igreja sabe do que está cantando e canta de todo o coração ao Senhor, porque você sabe a letra, porque você sabe o que está cantando, e aquilo impacta a sua vida, e você canta em espírito e em verdade a Deus. Isso é cântico congregacional. Porque você pode cantar uma canção bíblica, cristocêntrica, teocêntrica, e mesmo assim seu coração não está voltado para a música. Pronto, falei. Então, se você não cantar de coração, com alegria, isso não é cântico congregacional. Você pode conhecer as letras e cantar em belíssima voz. Se você não estiver cantando de coração, você só está cantarolando. Você não está adorando a esse Deus. Porque é isso que o Salmo está nos ensinando. Mas uma terceira coisa. Em primeiro lugar, quem deve adorar o Senhor? Segundo, como devemos? Em terceiro, por que devemos adorar esse Deus? Dos versos 4 a 19. O terceiro princípio. Por que nós devemos adorar esse Deus? Parece uma pergunta óbvia, mas o que nós temos que entender e reafirmar
nos nossos corações, é porque nós nascemos para adorar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para glorificar esse Deus. O seu objetivo na vida, o propósito pelo qual você foi criado, é para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Então você não está aqui passando o seu tempo. Você não está aqui porque você acostumou a estar na igreja. Ah, já que está todo mundo cantando, eu vou cantar. Já que está todo mundo na igreja. Não, você tem que entender que você nasceu para isso. E se você não fizer isso, você também está trilhando o caminho errado. Em outras palavras, temos que adorar a Deus porque Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, Ele é o dono. E Ele nos criou. E se Ele nos criou para um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre. Viver para a glória de Deus. Porque esse Deus é criador, esse Deus é soberano, um Deus provedor, um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus relacional. Um Deus que diz, haja luz e houve luz. Um Deus que deu nome à criação. Um Deus que deu propósito à criação. Você não é obra do acaso. E por isso, você deve adorar esse Deus. Você tem seus afazeres. Você tem toda a sua rotina semanal. E não há nada de errado nisso. Não me entenda mal. Mas se você não estiver fazendo aquilo que 1 Coríntios 10, 30 está dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, você não está glorificando ao Senhor. Nem no seu trabalho, nem no seu relacionamento, nem no seu casamento, nem aqui na igreja. Porque você nasceu para isso. Você foi criado para isso. Deus colocou nós, que nós chamamos na teologia de sensus divinitatis, essa expressão em latim. Todo ser humano nasce com o senso de Deus. E se você não adorar a Deus, você adora o sol, a lua, as coisas, as pessoas. Por isso que as gerações ou as populações mais remotas que não conhecem a Deus, estão adorando a árvore, o sol, a lua. Porque eles têm uma necessidade de adorar. Eles só não entenderam que essa necessidade está em Deus. E aí adora outras coisas. Observe que o salmista ele aponta para alguns atributos de Deus. Versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Por meio dessa adoração, o salmista reverbera a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade do Senhor. O que nós entendemos que a minha adoração é um reflexo do conhecimento que eu tenho de Deus. A minha adoração torna-se verdade, porque eu adoro aquilo que eu conheço. Eu conheço esse Deus e por isso eu consigo adorá-lo em espírito e verdade. E aqui o salmista pontua alguns atributos de Deus, da sua fidelidade, da sua justiça, da sua bondade. Esse Deus que é fiel, ou seja, cumpre todas as suas promessas, trazendo segurança às nossas vidas, esperança, confiança. O salmista sabe que ele estava diante de um Deus de justiça, que apesar das suas dores, das suas frustrações, das suas perseguições, dos seus medos e anseios, existe um Deus de justiça que sabe o que faz. E ele fala da bondade de Deus, um Deus que é bondoso para com seus filhos, mesmo diante dos males. O salmista está reverberando, por meio dessa adoração, esses atributos de Deus, porque ele conhecia Deus. Perceba que a música ela é didática, porque ela ensina. E ela expressa também aquilo que está no seu coração. E por isso que nós precisamos conhecer isso. Deus tem sido bom para com você, apesar das suas situações complexas. Apesar das injustiças desse mundo, Deus é justo e sabe o que faz. Apesar de todas as situações, Deus é fiel. Deus é bondoso. Se você está respirando essa noite, se você tem se alimentado, tem tido condições, se você recebeu perdão, Deus tem sido gracioso para com você. Mesmo a gente não merecendo nada, Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas todos os dias, a cada manhã. Então, a bondade de Deus está sobre a terra. A beleza do caráter de Deus deve suscitar a nós canções exultantes e alegres a Deus.
Mas o salmista ele fala uma outra coisa aqui, ele aponta agora para a criação. Observe os versículos 6 a 9, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército. O exército aqui são uma referência às estrelas e os planetas. Versículo 7, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, toma-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O salmista está apontando, por meio dessa adoração, desse chamado, dessa chama acesa do seu coração, para o Deus Criador, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que, pelo poder da tua palavra, criou todas as coisas, esse Deus que é transcendente, que ordenou tudo, esse Deus autoexistente, que trouxe do nada a existência deste mundo pelo qual nós estamos vivendo. A criação, em outras palavras aqui no texto, ele revela o poder, a sabedoria, a majestade e o propósito de Deus em nossas vidas. Por isso, uma vez que você tem o conhecimento que cada amanhecer revela esse Deus, cada anoitecer revela esse Deus, cada chuva que cai, o sol de todos os dias, as estações do ano, tudo isso aponta para esse Deus, tudo isso mostra que Deus está presente na criação, regendo a sua criação, e isso deve levar-nos a adorar a esse Deus e a adorar com alegria. Toda vez que você perceber ou contemplar o sol, a lua, as estrelas, o amanhecer, o entardecer, a criação, a diversidade da criação, isso deve render louvor, glória e rendição ao Senhor. Tem uma canção que a gente canta, que ela expressa um pouco disso, essa ideia de se render, que ela diz assim: põe em fileiras os astros do céu, mostrando esse Deus organizacional. Quem está acompanhando aqui as quintas-feiras, a série de exposições em Gênesis, está vendo isso. Um Deus organizado quando cria todas as coisas. Põe em fileira os astros dos céus e a chama pelo nome. Se você nunca leu isso na Bíblia, existem trilhões de estrelas no céu e Deus chama todas pelo nome. Todas pelo nome. Diz ao mar: a que te detenhas? Dá forma aos montes. Soprou minhas narinas a vida que devo a ele. Soprou ou sonhou para mim um sonho tão lindo, vivo para ele. Sonhou aqui uma metáfora para dizer que Deus planejou a sua vida. O que dizer ou o que fazer diante de um Deus glorioso? É isso que a canção está dizendo. O que eu faço depois que eu entendo a grandiosidade desse Deus? O que dizer com palavras se até a intenção o Senhor conhece? E a música, ela continua: adorar, adorar, adorar e orar contrito, adorar, adorar e prostrar e ficar rendido. Porque esse Deus é majestoso, glorioso, esse Deus presente em nossas vidas. A ideia do salmista é dizer que, pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas, criou o universo, e isso tudo aponta para a grandiosidade desse Deus. Mas olha só que coisa importante ainda eu falar no versículo 10. Ele fala assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo por meio dessa canção, que quem governa o mundo é Deus. Quem sustenta o mundo é Deus. Quem administra o mundo é Deus. Nós temos acompanhado nas últimas semanas essas guerras que têm acontecido. Irã, Israel, um tempo atrás, Rússia e Ucrânia, e em tempos nós temos guerras no mundo. E nós temos países com armamentos bélicos capazes de dizimar o planeta Terra. E diante dessas notícias, às vezes pode pairar no seu coração um medo. Será que o mundo vai acabar assim? Será que veremos nessa guerra? Será que tudo vai ser destruído, dizimado? Deixa eu ler esse texto de novo para você. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O mundo não vai acabar em guerra. O mundo vai acabar quando Jesus voltar e vier resgatar a tua igreja. Porque esse Deus é soberano. Esse Deus governa a criação. Esse Deus sabe o que faz. O mundo está em tuas mãos porque foi Ele que criou.
Então a nação A ou B pode ter poder bélico A ou B, mas quem governa é Deus. Quem decide é o Senhor. Por isso você pode aquietar o teu coração, descansar nesse Deus. Porque quem governa o mundo é Deus. O mundo não é um caminhão sem freio, a ladeira abaixo. O mundo é governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que criou os céus e a terra. Os planos dos homens são frustrados, porque o que importa e o que prevalece são os desígnios de Deus. E a história nos mostra isso. Porque os grandes impérios ruíram diante de Deus. O Império Egípcio ruiu, o Império Assírio ruiu, o Império Babilônico ruiu, o Império Medo-Persa ruiu, o Império Greco-Macedônio ruiu, o Império Romano e os seus Césares ruiu. Mas a vontade de Deus está de pé, o povo de Deus está de pé, a igreja do Senhor está de pé. Porque a vontade de Deus é que prevalece, não a vontade do homem. Por isso Deus está dizendo para o seu coração essa noite: aquiete o teu coração diante dos seus medos, das suas ansiedades, porque existe um Deus que governa todas as coisas, que os seus desígnios são perfeitos, imutáveis. É por isso que não tem como você estar diante de Deus e não se alegrar. Por isso que não tem como você cantar de qualquer maneira. Porque nós estamos adorando o único Deus, o supremo Deus, o eterno Deus. E se você não é capaz de adorar esse Deus aqui na igreja, acho que você não tem vontade para o céu. Acho que tem alguma coisa errada, às vezes, em nossas vidas. Por isso nós não devemos temer guerras, rumores de guerras, nem aos homens. E o texto fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui ele não está dizendo que feliz será a nação toda que se converte a Deus. Não é isso que ele está dizendo. Nós temos que entender que o público-alvo aqui é Israel. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é que todos aqueles que pertencem ao Senhor é feliz porque tem Deus como Deus. Feliz são os filhos de Deus, talvez uma transliteração do texto, onde esse Deus é o Senhor da sua vida. Se Deus é o Senhor da sua vida, você pode descansar, porque feliz você é, bem-aventurado você é, paz no coração você tem, porque você pertence ao Senhor. Porque se fosse assim, vocês vão lembrar que por meio de José, um só, Deus abençoou o Egito. Então não é a maioria de cristãos, mas é todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É feliz porque serve a esse Deus. Por isso, nós não devemos temer o amanhã, temer as crises políticas, o medo do desemprego, os levantes sociais. Nós devemos lembrar que os planos de Deus são perfeitos em nossas vidas. E eu encerro com os últimos dois versículos, versículo 20 e 21, aliás, os três, né? Que aqui está dizendo quais devem ser as consequências da sua adoração ao Senhor. Versículo 20 a 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O último princípio que nós aprendemos aqui é o resultado de adorar o Senhor. O final do cântico, que expressa essa meio que confissão de fé do Criador, mostra que uma vez que você adora esse Deus, uma vez que você tem a consciência diante de quem você está, e quando você adora em espírito e em verdade, isso traz paz no seu coração. Isso traz esperança no seu coração. Isso traz alegria, alimenta a sua fé diante de tudo aquilo que você tem vivido. Isso traz esperança quanto ao amanhã, quanto à sua vida. A adoração deve não apenas fortalecer nossa paz e esperança, mas também aumentar a sua alegria. Porque o resultado de uma adoração verdadeira é um coração cheio de alegria, esperança, paz, mesmo em meio à situação difícil. Charles Spurgeon comenta que, mesmo em aflições, o coração pode regozijar-se no Senhor, que somos mantidos à tona, mesmo nos momentos mais difíceis. Meus irmãos, o Salmo reflete que esse Deus ele é transcendente, mas também é pessoal, que ele criou, justificou, governa todas as coisas e que por meio de Cristo essas verdades se cumprem em nós. Por meio de Cristo nós podemos adorar em espírito e em verdade. Por isso, todas as vezes que você estiver diante de Deus,
Adore de todo o coração, entendendo o que você está cantando, com alegria, com júbilo, porque você está diante do Rei dos Reis. O culto, ele é sentado em Cristo, nós entendemos bem isso. E o louvor comunitário aponta para o Cordeiro que é digno de toda adoração. Nós temos que entender essa premissa, e que o Espírito de Deus sopre no seu coração, para que seu coração se torne uma brasa viva diante do Senhor, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor, depois estarei orando ao Senhor.